Olá, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do RBX. O meu nome é Jaqueline, eu faço parte da consultoria e hoje nós vamos falar sobre algumas integrações que realizam a negativação ao cliente. Uma delas é o Serasa Experian, SPC Brasil e a nova integração com o sistema RBX, que é a negativação direto com o convênio Sicoob. Então, se você está interessado em saber de uma dessas funcionalidades e essas funções para ser utilizado no seu RBX, fique por dentro dessas novidades de como realizar a configuração neste webinar. Então, hoje a gente vai estar falando sobre as 3 integrações que você consegue fazer a negativação e consulta do cadastro do cliente, tá? Que você pode estar utilizando no sistema RBX. Vou começar pela integração da Serasa Experian. Aqui no sistema RBX, como que você vai fazer a configuração do Serasa? Você vai aqui no menuzinho do RBX e vai escrever Serasa. Ele vai te trazer o seguinte caminho: empresa, parâmetros, Serasa Experian. Então, a gente já pode ver aqui de cara que ele tem alguns campos obrigatórios. Ele tem o host, o post, o e-mail de cadastro, senha e a situação. Daí você me pergunta, Jaqueline, como que eu faço para conseguir essas informações e fazer o cadastro meu junto ao Serasa Experian? Aqui no nosso manual, que você pode encontrar lá na central do assinante, a gente tem aqui o artigo referente ao Serasa Experian. Então, a contratação vocês vão fazer diretamente com esse link aqui, que é a SOA Web Service. Ele vai direcionar para esse site aqui, onde você vai fazer o seu cadastro, para depois você estar fazendo a contratação direto com eles. Ok? E também você vai pegar todos esses dados que você precisa colocar aqui no sistema RBX através da contratação com o Serasa Experian. Então, você vai utilizar, não vai pagar nada por nenhum dessas 3 integrações na sua mensalidade aqui para o sistema RBX, mas é necessário que você faça um cadastro no sistema terceirizado. Então, conseguiu já o host, o post, o e-mail de cadastro, a senha e a situação, é só clicar em salvar, e depois você já vai começar a utilizar. Dependendo do pacote que você contratar com eles, aqui vai estar apresentando o saldo. Se eu clicar aqui em consultar saldo, que tem na minha conta para realizar as consultas do Serasa, ele vai me fornecer o saldo que eu tenho disponível. Aqui ele fala que é o saldo disponível R$ 1,36. E aqui eu tenho do lado o histórico. Esse histórico, ele me traz todas as consultas que eu já realizei no meu sistema, de todos os CPFs que eu já fiz a consulta. Então, ele vai me trazer aqui todas essas consultas. Ó, vejam que tem desde 2021 até 2022, e dependendo de como você utilizar, vai ser várias consultas por dia. Então, você tem que ver o melhor pacote, o melhor plano para você se adequar e fazer a contratação direto com o Serasa. Então, fez a contratação com o Serasa, vem aqui no sistema RBX, faz a configuração para que você já possa utilizar. O Serasa, ele só vai fazer a consulta do CPF que você está querendo consultar, se você está querendo verificar se ele consta disponível para fazer uma venda, para fazer uma prospecção dessa venda. Então, aqui, se você for empresa, clientes, mercado, você pode fazer a consulta de um cliente mercado, ele não precisa ser o cliente da sua base. Então, você vai clicar aqui no lapisinho, ele, pelo menos, ele tem que estar cadastrado aqui com algumas informações e com o CPF, né? Em seguida, você vai clicar aqui nesse quadradinho aqui. E aqui abaixo a gente vai ter o Serasa Experian. Você vai clicar nele. Clicou nele, ele vai apresentar para você uma nova janela, igual apresentou para mim. Eu vou clicar aqui em nova consulta. No momento que eu clicar em nova consulta, ele vai me informar alguns tipos de consultas que o Serasa disponibiliza. Tem 3 tipos de consulta: consulta simples, a consulta detalhada e a consulta por cheque. Então, isso daqui vai depender também do plano que você adquirir direto com o Serasa, qual vai ser o tipo de consulta que você vai utilizar.
Aqui eu vou colocar que é a consulta simples e vou clicar em OK, para que ele faça a verificação desse CPF. Caso haja alguma restrição nesse CPF, ele vai trazer para mim. Caso ele não encontre nenhuma informação nesse CPF, ele vai retornar como nenhum registro. Então, vamos colocar aqui, ó, nada consta de ocorrências. Mas caso esse CPF tivesse com alguma restrição, ele iria trazer aqui a informação. Eu posso também realizar a consulta em um cliente meu que já consta na base. Vem aqui em empresa, cliente, cadastro. Vou vir aqui em um cliente mesmo, qualquer cliente aqui da base. Vou clicar aqui no quadradinho e vou clicar em Serasa Experian. E vou clicar em nova consulta. Vou clicar na consulta simples e vou clicar em OK. Nada consta de ocorrências. Mas caso tivesse algum CNPJ ou CPF com alguma restrição, iria trazer a informação de que consta a restrição daquele CPF ou CNPJ. Então, só relembrando, o Serasa, ele não faz diretamente a negativação, ele só faz a consulta daquele CPF que você precisa estar fazendo uma verificação e validação. Então, para você fazer a contratação dele, você vai entrar diretamente neste site. Vou até mandar para vocês ali no nosso chat o site aqui. Vocês podem estar entrando em contato com eles, eles vão estar passando todas as informações, documentações de negativação. E em seguida, você vai fazer a configuração no sistema RBX, que é através do caminho Empresa, Parâmetros, Integração Serasa Experian. Feito a configuração, você já pode começar a utilizar já o Serasa Experian para fazer consulta de CPF e CNPJ, tá certo? Então, referente ao Serasa, seriam essas informações que eu tenho que passar para vocês. Ficou com alguma dúvida do Serasa? Pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o nosso suporte através via chat ou WhatsApp, e também lá no nosso banco de soluções, igual eu informei para vocês, tem um artigo que mostra detalhadamente como fazer a parametrização, ele mostra como você criar a configuração, ele também aqui informa para você qual que é o link que eu acabei de mandar para vocês, de como fazer a contratação direto com o Serasa e como que será a utilização dele através do sistema RBX, ok? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a outra integração nossa, que é o SPC Brasil. Neste caso, o SPC Brasil, a gente já parte além da consulta para negativação do cliente, que já consta na sua base e, de certa forma, inadimplente. Então, aquele cliente que não está pagando de acordo com o contrato, de acordo com as mensalidades, está devendo e você precisa negativar esse CNPJ ou CPF. Como que você faz a configuração também do SPC Brasil? Então, você vem aqui, SPC Brasil, vai utilizar o caminho Empresa, Parâmetros, Integrações SPC Brasil. Aqui a gente também vai precisar de algumas informações que você atribua da contratação direto com o SPC Brasil, desculpe. Então, aqui a gente tem o código de entidade, a praça de concessão, em seguida o associado, que essas informações aqui é o próprio SPC Brasil que vai estar repassando para você e você vai estar só incluindo aqui no sistema. A natureza de inclusão. A gente tem também aqui um ícone associados. Clicando nele, é necessário que você preencha esse ícone de associado SPC Brasil. E em seguida, a gente tem o ícone também de praças, que seria aonde que você deve, o CEP que você vai estar trabalhando para fazer essa verificação desses CPF CNPJs. Mas isso daqui também vai vir junto com as informações contratual que você faz direto com o SPC Brasil. Tá? Então, a gente tem aqui alguns outros campos, que é o atraso mínimo em dias, que permite o protesto de um título do cliente. Você pode estar informando ele em numeral aqui, no campo. A gente tem o campo complementar para filiação, nome da mãe,
Aqui a gente tem alguns outros campos complementares que a gente já tem no sistema, tá? O motivo da exclusão do pagamento do título. Aqui a gente também tem alguns motivos. Esse motivo aqui, ele tem um campo de ajuda. A gente vamos clicar aqui nele. Não está abrindo. Eu clicar no de baixo. Ele não está abrindo aqui um campinho de ajuda, mas basicamente ele vai auxiliar como realizar o motivo desse campo aqui. O motivo de exclusão na negativação de dívidas, que também você consegue colocar qual é o motivo. E a situação, que vai ser ativo ou inativo. Caso você determine que não queira mais utilizar o SPC Brasil, você não precisa parar totalmente de utilizar por todo o tempo, ou fazer a exclusão de toda a configuração, é só você vir aqui e inativar. Okay. Feito isso, feito toda a configuração, agora você já consegue negativar o cliente. Como que você vai fazer essa negativação? Aqui, empresa, cliente, cadastro. Eu vou pegar já um cliente meu, que eu já estava fazendo uns testes disso hoje. Vou vir na posição financeira aqui do meu cliente. Vejam que ele já tem um documento aqui, ó, aguardando inclusão. Como que funciona quando o meu cliente ele já está negativado e está com essa situação aguardando inclusão? Significa que eu não gerei uma remessa ainda, a remessa aqui, através do sistema RBX, e não enviei para o SPC Brasil validar e negativar esse cliente. Pois é necessário que, através dessa integração, gerar remessa e também transmitir o arquivo de retorno no sistema, caso esse cliente saia da negativação, no caso dele fazer a liquidação dos documentos que estavam em aberto. Então, aqui no caso, eu tenho esse cliente aqui que eu fiz a negativação, mas eu gostaria de estar tirando ele, ainda não enviei a remessa para o SPC Brasil, e eu vou estar tirando ele da negativação. Eu venho aqui em SPC Brasil, financeiro, cobrança SPC Brasil. Vejam que aqui ele me traz, né, todos os arquivos que eu já gerei no sistema, ele traz a data, qual que é o tipo, se é remessa, se é retorno. E aqui eu posso pesquisar os documentos que irão entrar na próxima remessa. Então, se aquele documento que já consta no SPC, eu consigo visualizar ele aqui em documentos. O meu cliente é esse daqui, o Edward, e é esse documento aqui e este cliente que eu quero retirar, porque eu acho que ele vai pagar ou ele já fez um acordo comigo, uma renegociação. Para ele não ser incluso nessa remessa que eu vou enviar para a SPC Brasil, eu vou clicar aqui em excluir. Ele vai me perguntar se tem certeza que eu desejo excluir os documentos selecionados, eu vou falar que sim. Ok. Documento excluído com sucesso. Agora, se eu voltar na posição financeira dele, vocês acham que vai estar ainda com o SPC lá, Brasil? Vamos lá dar uma olhada. Então, a gente, empresa, cliente, cadastro. Vamos lá olhar o meu cliente Edward. Aqui na posição financeira dele, vejam que o documento, ele não está mais ativado. Então, não tem nenhum documento aqui que eu encaminharia por uma remessa ao SPC Brasil. Mas como que eu faço para negativar ou para deixar esse documento aqui para ser gerado junto com a remessa que eu vou enviar para o SPC Brasil? Você seleciona o documento, clica no botão avançado lá da posição financeira do cliente e vem aqui em enviar para o SPC Brasil. Aqui ele vai te dar um retorno. No momento que você clicar, ele já vai apresentar que o documento ele foi enviado para o SPC Brasil com sucesso. E ele já te dá uma informação muito importante, que é necessário gerar o arquivo e a remessa e enviá-lo para o SPC Brasil para que os documentos possam ser devidamente cadastrados e para que o CNPJ ou CPF seja negativado, tá certo? Então, desta maneira que você inclui o cliente no SPC Brasil. E também você pode fazer a inclusão
desse cliente através de uma rotina do cobrador virtual. Então, você pode vir aqui, empresa, cobrador virtual, criar uma rotina para que enquadre os clientes no SPC Brasil, né, para negativar, e que mesmo dessa maneira abra também um atendimento. Então, eu vim aqui na primeira regra, ó, essa primeira regra, vamos visualizar que ela está configurada para fazer a integração com o SPC Brasil, como sim, e também para abrir um atendimento. Então, eu consigo também, de uma forma automática, quando eu já tiver configurada a minha regra, fazer a negativação, enviar, né, esse cliente para negativação através de uma forma automática e depois só gerar a remessa. A remessa, ela precisa ser gerada manualmente. Você precisa ver os documentos que vão ser gerados, fazer aquela conferência. Se não tem nenhum documento que não deveria constar lá, ou indevido, para que você faça a devida correção e, em seguida, envie a remessa ao SPC Brasil, pois dessa forma eles vão estar negativando o cliente. Após negativar, né, incluir lá o documento, como vocês viram, a gente coloca aqui no menuzinho do RBX SPC Brasil, em financeiro cobrança SPC Brasil, o documento vai apresentar aqui, clicando em documentos, eu vou selecionar esse documento aqui, ou vários documentos, isso daqui vai depender de como que eu desejo estar fazendo o envio dessa remessa. Eu posso estar excluindo algum indevido ou eu posso estar imprimindo, verificando se está correto. Após feito isso, eu clico aqui em remessa e foi gerado o arquivo com 4 documentos. Aqueles clientes lá que estavam nos documentos, agora já consta aqui. Se eu preciso agora enviar a remessa para o SPC Brasil. Eu vou clicar aqui em baixar, vai ser gerado um arquivo aonde diretamente no site do SPC Brasil eu vou enviar essa remessa. E aqui já vai constar já, ó, uma remessa gerada pelo meu usuário, Jaqueline, na data 16/11, às 15h22. Então, aqui ele me traz o conteúdo desse arquivo. Veja que tem aqui os clientes que estão nessa remessa que é para negativação. Eu tenho aqui o arquivo que eu posso clicar novamente e ele vai baixar para que eu possa enviar ao SPC Brasil. E eu posso estar fazendo essa verificação. Caso tenha ainda algo incorreto aqui, ainda dá tempo de excluir, né, este arquivo e fazer a validação. Depois que você já enviou para o SPC Brasil, você não tem como daí retirar esses clientes desse arquivo. Como você gerar um arquivo também de remessa para o banco. Quando já enviado para ele fazer o registro daqueles documentos, não tem mais como reverter, né, essa funcionalidade. Então, uma vez que você já gerou e já enviou para o SPC Brasil, você não consegue reverter, retirar ou reverter um documento que já consta nesse arquivo. Então, é sempre bom você validar, verificar se está tudo correto antes de enviar para o SPC Brasil. E da mesma maneira que você enviou a remessa, aqui do lado de remessa, a gente tem o ícone retorno. Então, você vai clicar aqui em retorno. Esse retorno você vai pegar diretamente no site do SPC Brasil para processar ele aqui no sistema RBX. Também de uma maneira manual, nada automático. Você vai selecionar o arquivo aqui e clicar em OK. Em seguida, caso eu tenha algum cliente meu que tinha algum documento que eu tinha enviado através de uma remessa para negativação, ele vai trazer aqui neste arquivo. Deixa eu abrir um arquivo aqui para vocês verem. É que, como a nossa base é de texto, eu acredito que não tenha nenhum que tenha algum documento. Deixa eu ver. Eu não vou ter nenhum documento. A gente usa as APIs aqui de teste para que a gente possa estar visualizando como está funcionando. Mas, basicamente, entrou o arquivo de retorno, o cliente que estava lá como SPC Brasil vai ser retirado automaticamente. Ele
vai sair esse ícone aqui dele. Vou mostrar para vocês. Ó, este ícone aqui vai desaparecer no momento que eu processar o arquivo de retorno do SPC. E aqui, também na posição financeira, vai sair este ícone aqui. Tá? Tem algumas situações que ficam ainda o documento. Aqui no manual que a gente tem no banco de soluções, se você colocar SPC, a gente tem um manual bem completo aqui, que também está disponível para vocês através da central do assinante. Então, a gente tem aqui desde a configuração até algumas situações. Aqui a gente tem, ó, aguardando a inclusão, que é o caso deste cliente aqui, ó. Está aguardando a confirmação de inclusão. Então, quer dizer que está aguardando a geração do arquivo de remessa. Então, só falta o arquivo de remessa ser gerado para que dele seja incluso nessa remessa. Aguardando confirmação de inclusão. O documento ele foi incluso em um arquivo de remessa, mas ainda não foi processado esse arquivo de remessa. Aguardando a exclusão, que é a solicitação e remoção de negativação do documento, que ainda não foi incluso no arquivo de remessa, e aguardando confirmação de exclusão, que é o pedido de remoção. A gente tem a baixa do documento, que é gerado o pedido, né, de exclusão para o SPC Brasil de forma automática, para que daí ele seja revertida a baixa do documento. Então, a gente tem todas essas etapas e essas configurações que vocês podem estar realizando aqui diretamente do SPC Brasil. Tá certo? Para vocês retirarem um cliente do SPC Brasil, validando novamente, é necessário que você vá direto lá na tela do SPC Brasil, onde você gera a remessa e retorno, e que você faça a exclusão daquele documento. Feita a exclusão, já não vai apresentar aqui mais que o documento consta vinculado a uma remessa ou que ele consta no SPC Brasil. Ok? Então, essa é a parte que eu gostaria de estar mostrando para vocês referente ao SPC Brasil. Mas qualquer tipo de dúvida já sabe, pode contar com a minha disponibilidade. E também a gente tem o nosso chat, que vocês podem estar falando com o analista e verificando também o nosso manual que consta na central do assinante. Agora eu vou mostrar para vocês a terceira forma de negativar um cliente, que é através do convênio Sicoob, que saiu agora nas últimas implementações, na 6.1, né? Basicamente, na versão 6.1 do sistema RBX, saiu essa nova funcionalidade, juntamente com o convênio Sicoob. Então, se você hoje utiliza o convênio de Sicoob, você já tem um registro online, tanto para emissão quanto para baixa, você já tem a negativação e você já tem o Pix. Então, você pode utilizar todas essas funcionalidades para te auxiliar no dia a dia, tanto da geração do documento da liquidação e também na negativação. Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês, eu vou escrever convênio, financeiro, cadastro, convênios. Então, aqui eu tenho meu convênio, vou colocar aqui Sicoob, que aqui, como é uma base de teste, tem vários convênios aqui já cadastrados. Eu vou vir aqui nesse teste, Sicoob Registro Online, eu vou clicar aqui. Vou vir aqui na parte de registro online, para mostrar para vocês. Vejam aqui, ó. Essa é a parte que vocês precisam estar configurando no sistema RBX. Vocês precisam marcar o campo registro, baixa e negativação. Deixando em branco, esse recurso, o recurso que deixar em branco não será utilizado. Aqui o ambiente que a gente está utilizando é de teste, mas você vai utilizar o de produção assim que você tiver reportado ao seu banco que deseja estar utilizando o convênio, já o Sicoob que você já trabalha, no registro online ou no Pix. Em seguida, eles vão te dar uma chave, que é o cliente ID, e você vai precisar também do certificado digital, aquele certificado digital que você insere no sistema. Você tem a opção também de fazer o registro de boleto híbrido, que é quando você faz a impressão ou faz o envio de boleto ao cliente, aparece aquele QR Code
lá no boleto para que ele possa fazer a leitura através do celular e fazer o pagamento. Então, aqui a gente tem o registro, né, do boleto híbrido para que vocês possam estar utilizando ou não. Daí vai mesmo da regra de negócio de cada um. Aqui a gente tem também ao lado o Pix. Vou habilitar ele aqui para vocês verem. Clicando no Pix, ele vai perguntar também ao ambiente. A gente tem o de teste e o de produção. Em seguida, tem alguns campos obrigatórios, como a chave Pix, cliente ID, cliente Secret, o certificado digital. Em seguida, são algumas configurações do webhook, que é o conteúdo que vai fazer a comunicação entre o sistema RBX e também com o banco, para verificar referente a registro, a liquidação, a todas essas informações que são cadastradas. Então, a gente tem aqui o tempo de expiração do Pix, que você pode configurar lá para 1 dia, para 2 dias, que a gente tem o histórico de tarifa, o tipo de tarifa que vai ser gerado para o Pix, o valor de percentual da tarifa, o histórico de tarifa, o tipo de tarifa por Pix recebido e também o valor percentual da tarifa. Então, a gente tem algumas funções aqui que vocês podem já estar configurando quando já estiverem já habilitado lá no banco, já informado ao banco que precisa estar utilizando este recurso no convênio Sicoob. Então, você quer utilizar o registro online e o Pix, entre em contato com o seu banco, fale que você deseja estar usando essas funcionalidades. Em seguida, informe que você precisa de algumas informações. Você pode tirar um print aqui da tela. Às vezes, a maioria dos bancos gerentes, eles já sabem quais são as informações que precisam estar enviando, pois tem vários clientes que fazem homologação. Caso eles não saibam ou não tenham informação de qual a informação que precisa, vocês podem vir aqui no sistema, tirar um print ou copiar só aqui o campo que precisa e informar para o banco, para daí vocês fazerem a homologação, fazer a configuração correta. Caso tenha alguma informação incorreta aqui, não vai fazer o registro online e também não vai gerar o Pix. Então, é importante que sempre tenham os dados corretos para que daí funcione corretamente. Então, aqui eu vou passar um pouquinho do registro online e vou falar um pouquinho mais da negativação do Sicoob. Então, como que eu faço a negativação através do Sicoob? Uma parte que eu já acho primordial e importante ressaltar é que o cliente, ele precisa de ter habilitado, né, aqui no campo do cadastro do cliente, este campo aqui, ó. Permite a negativação, ele vai estar como negativação bancária. Caso sim, você vai colocar como sim. Então, caso você queira negativar o cliente, esse campo aqui precisa constar como sim. Desde uma ação que seja manual pelo usuário através do sistema RBX ou através de uma ação automática através do cobrador virtual. Isso mesmo, é possível também negativar o cliente através do cobrador virtual do convênio Sicoob. Então, aqui você tem que marcar como sim. Dessa maneira, você consegue estar negativando o cliente. Marcou como sim. Aqui no cadastro dele, vou mostrar para vocês como que você vai negativar o cliente. Eu venho aqui na posição financeira, eu seleciono o documento. É muito importante algumas regrinhas aqui para negativar o cliente. Vou clicar aqui só para mostrar para vocês. Clica aqui em avançado, ó. Ele tem a opção aqui de incluir negativação Sicoob. Vou clicar aqui. Ele me informa em vermelho aqui o número do documento, o código do cliente e o nome, e que houve uma falha ao negativar documento via integração Sicoob, pois o documento não está registrado no banco. Então, é necessário que o documento conste registrado no banco e também que ele conste vencido. Caso não tenha nenhuma dessas duas etapas configuradas ou não conste nenhuma dessas duas etapas, vai apresentar esta mensagem aqui que apareceu aqui na tela. Então, se o seu documento ele já está vencido, ele está registrado também no banco, você vai conseguir fazer a negativação. Vou pegar um cliente aqui que a gente
já fez o teste e vai funcionar. Aqui, vou entrar na posição financeira novamente. Vejam, seleciona aqui o documento, vem aqui em avançado, clica em incluir negativação Sicob. Fez isso, o documento já vai apresentar documento negativado via integração Sicob. Vejam que ele vai apresentar um ícone aqui na posição financeira do cliente. Então, esse cliente meu, ele já consta negativado lá no banco Sicob. Eu já enviei essa informação para ele aqui de uma forma manual. Como que eu retiro a negativação desse cliente? Eu vou selecionar aqui o documento novamente, vou clicar em avançado e vou clicar em remover negativação. O cliente também vai sair automaticamente da negativação, mas você precisa fazer isso de uma forma manual. E como que você faz para você deixar uma regra configurada para negativar pelo convênio Sicob? É basicamente igual a negativação pelo SPC Brasil. Você vai vir aqui em empresa, cobrador virtual, você vai criar uma regra de acordo com o atraso mínimo e o atraso máximo e especificar nessa regra que é para negativação bancária como a opção sim. Aqui serão negativados os documentos, igualzinho a gente fez manual, vinculados ao convênio bancário. Então, é necessário que o documento esteja gerado para o convênio do Sicob e também que ele conste registrado lá no banco. Com essas duas etapas, você já consegue negativar o cliente tanto de uma maneira manual e também de uma forma automática aqui pelo cobrador virtual. O cliente que enquadrar aqui nessa regra aqui, que está tanto o SPC Brasil quanto a negativação bancária, ele vai ser enquadrado de uma forma automática. E você depois, no SPC Brasil, só vai precisar enviar a remessa, validar se está tudo certo, já no banco do Sicob, né, no convênio Sicob, já manda, né, a informação diretamente ao banco de que é para negativar. Em seguida, daí você pode estar verificando a configuração para tirar esse cliente da negativação, de acordo com ele vai entrando em contato, porque ele vai receber essa informação de que foi negativado, e você pode fazer um acordo com o cliente, para que daí ele pague esses documentos em aberto. Eu vou voltar aqui novamente no convênio para vocês, para que vocês possam estar visualizando novamente como que é a configuração diretamente no convênio. Então, eu venho aqui, eu edito, né? Venho na aba de registro online e a gente tem as três opções: registro, baixa e negativação. Você vai selecionar aqui somente aquela que você deseja. Necessariamente você não precisa marcar registro e baixa. Se você deseja somente utilizar a negativação no Sicob, você pode deixar só marcado a negativação. Mas uma vez marcado somente a negativação, o registro online, que é quando você fatura o cliente e ele já é registrado o documento dele automático, não vai funcionar e não vai funcionar também para baixo. Então, vocês têm que ter ciência de que cada uma dessas operações aqui tem um significado nos processos realizados pelo sistema RBX. E também o Pix, que é quando o cliente também ele tem a possibilidade de receber através de um SMS ou talvez através da central do assinante, gerar o Pix para que ele possa fazer a liquidação do documento. Repassando também aqui o caminho de como fazer a negativação do cliente. Vou clicar aqui na posição financeira do cliente. Você só vai precisar selecionar o documento que você deseja negativar. Deixa eu ver um documento aqui. Esse não é o meu cliente que eu estava utilizando. Opa, cliquei
em equipamentos. Aqui na posição financeira, seleciona o documento, vem aqui em avançado, esse ícone aqui. Esse ícone aqui traz até do SPC Brasil e também para retirar do SPC Brasil. E você também pode incluir pré-faturamento e estornar documentos em aberto. E pode fazer também a consulta de documentos estornados. Vem aqui incluir negativação Cicobi ou remover negativação Cicobi. Tá? Então, seria através dessas funcionalidades que você realiza a negativação através do convênio Cicobi, que saiu essa nova funcionalidade agora na versão 6.1. Então, se você tem o convênio Cicobi, gostaria de estar utilizando a negativação, seu sistema não consta atualizado no 6.1, pode entrar em contato com o nosso suporte, eles vão estar te repassando todas as informações necessárias para fazer a atualização do sistema, você pode verificar o melhor horário, o dia para fazer essa atualização, que os nossos analistas, né, técnico, vai estar fazendo esse procedimento, e logo que estiver atualizado, você já tem a possibilidade de utilizar esse recurso junto com o sistema RBX, certo? Aqui a gente tem alguns manuais que vocês podem estar utilizando para verificação, validação de como que funciona, para vocês em seguida estarem utilizando junto ao sistema RBX. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre o Serasa. Basicamente, o Serasa Experian, ele vai fazer a consulta do CPF ou CNPJ para que você verifique se ele tem alguma restrição. O SPC Brasil, você vai negativar o cliente, você vai incluir aquele documento para negativar o cliente, gerar uma remessa e enviar ao SPC Brasil, e também processar um arquivo de retorno, caso esse cliente já tenha feito já a liquidação dos documentos e ele não precisa mais constar negativado. E a gente tem também a negativação através do convênio Cicobi, que também tem a função de negativar e tirar, né, o cliente que consta negativado também. E essas duas últimas, tanto a SPC e a negativação pelo Cicobi, você consegue fazer através de uma regra do cobrador virtual ou manualmente através da posição financeira do cliente. Tá certo, pessoal? Então, agora eu vou abrir, caso vocês tenham alguma dúvida, vou abrir o chat ali para vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar para mim. Ou, se não quiserem falar agora, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte através do chat ou WhatsApp, ou também entrar em contato comigo através do meu Skype. Bom, não teve nenhuma pergunta. Eu acredito que tenha sanado bem as dúvidas de vocês. Mas, igual eu falei anteriormente, ficou com dúvida? Deseja utilizar uma dessas 3 integrações que eu apresentei hoje no webinar? Entre em contato conosco, a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês e você já vai poder estar utilizando. Lembrando que esses três recursos, né, eles são nativos do sistema, você não vai pagar nenhum valor a mais ao RBX para estar utilizando, tá ok? Então, você só precisa atualizar o seu sistema e depois fazer a utilização dessas 3 funcionalidades para negativação e consulta de CPF ou CNPJ do cliente. Tá bom? Essa negativação ajuda bastante o provedor ou qualquer outro sistema, pois você consegue tá validando, verificando aquele cliente que consta inadimplente com você, e você precisa dar um toque nele para ver se você consegue estar recebendo aquele valor que consta ainda em aberto, né? E dessa maneira você consegue estar recebendo os valores das dívidas que constam em aberto. É muito válido, acredito que é bom vocês terem essas funcionalidades para utilizar no dia a dia, nos processos de vocês, tá bom? Queria agradecer a todos pela participação. Muitíssimo obrigado de coração. Espero que eu tenha ajudado ou sanado um pouco a dúvidas de vocês. Um obrigado novamente e eu vejo vocês no próximo webinar. Tenham uma ótima tarde e bom trabalho para todos.